Alto e claro. Então, a gente vai iniciar a nossa aula. Uma boa noite para vocês. Obrigado, né, por vocês estarem aqui. Espero que vocês estejam conseguindo desenvolver bem o trabalho de vocês, que as pesquisas de vocês estejam boas, as coletas de dados e tudo mais. E nós vamos seguir. Nesse momento, a gente está numa etapa já bem avançada. A gente já está no projeto final, né? Que é o momento de já colocar os dados que se tem escritos, né, no nosso trabalho. E eu espero que todos vocês estejam seguindo o cronograma de acordo com como tem que ser, porque a partir desse momento a gente entra já na reta final. Lembrem-se que 17 de dezembro vocês precisam já defender esse trabalho. E hoje já é 22 de novembro, quer dizer que você já tem menos de um mês para entregar, né? Não falo isso para amedrontar ninguém, eu falo para alertar mesmo, porque desde o início da disciplina eu sempre bati muito nessa tecla, né? Sempre pedi muito para vocês seguirem o cronograma corretamente para não ter surpresas no final e não se atrapalharem na escrita, principalmente. O fato é que a partir de hoje a gente entra numa fase do trabalho que é a fase de desenvolvimento do projeto final. Então o que acontece? A gente fez todo aquele plano de trabalho, né, que foi o pré-projeto. A gente fez tudo aquilo para poder ter um roteiro a ser seguido, né, durante a construção do projeto final. E para tabular os dados da forma correta, a gente inicia o nosso projeto final com um referencial teórico, que é aquele ponto que vocês ficaram de entregar até ontem. Vou olhar ainda no AVA, ainda não olhei o AVA. Não sei quem mandou, quem não mandou, espero que todos tenham mandado. Eu vou fazer a correção. Dia 24 a gente tem uma outra aula. E até esse período eu já quero estar com tudo corrigido e quem tiver alguma coisa para acrescentar, eu já vou estar informando. Então, a partir de hoje, vocês estão na fase de construir, de fato, o desenvolvimento do trabalho final de vocês. E esse desenvolvimento, ele vai ocorrer a partir dos dados que vocês coletaram, né? Com certeza, vocês precisam ter dados para poder escrever. Então, vocês vão entrar na construção desses pontos. Então, eu apresentei para vocês numa das primeiras aulas, se eu não me engano, na primeira, na apostila, eu mostrei todo o projeto, como que ia ser, mas hoje a gente vai falar mais especificamente do desenvolvimento, né, do projeto final. Então, eu acredito que vocês vão ter alguns pontos aí da nossa aula que vão parecer repetitivos, mas vocês vão conseguir fazer certinho. Tá bom? Vou jogar a apostila aqui na tela e dar uma olhada no guia primeiro. Vocês estão acompanhando aí? Tá dando para ver? Tá todo mundo vendo bem a apresentação? Pra mim tá ok. Então estão todos vendo, né?
Pessoal, durante esses trabalhos que vocês tiveram, esses pontos que vocês já entregaram, esse, esses textos que vocês já escreveram, é, vocês encontraram alguma necessidade, alguma dificuldade assim especificamente que vocês queiram perguntar, queiram compartilhar? Eu pergunto assim no meio da aula porque às vezes a dúvida de vocês ela pode ser uma dúvida de todos, né? De mais gente da turma, e a gente poderia aproveitar já para tirar essa conversar alguma coisa assim agora, porque daqui para frente nós vamos ter poucas aulas síncronas, né? Então a maior parte do trabalho vocês vão estar escrevendo aí sozinhos. Eu não vou estar em aula para poder ajudar vocês. Então, se vocês sentiram alguma dificuldade assim mais específica, se vocês tiverem algum problema, algum contratempo que vocês queiram perguntar, aproveitem esse momento da aula aqui e compartilhem. Não se envergonhem, porque isso vai ajudar vocês a melhorar o trabalho de vocês, e algum colega que tiver a mesma dúvida que você também vai poder melhorar o trabalho dele. Então todo mundo ganha, né? Porque eu tento aqui ao máximo abordar aqui os assuntos, e eu tento ao máximo explicar para vocês, mas vocês só vão entender de fato quando vocês estiverem fazendo e se vocês perguntarem também, porque eu só vou saber qual é a dificuldade que vocês estão tendo se vocês me contarem, né? Então eu já deixo, já de agora, eu deixo aí para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa especificamente, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida assim. Exemplo do referencial teórico. Certo. Eu tiro uma, duas citação que é da mesma apostila. Eu tenho que referenciar todas elas separadamente ou só uma vale pelas outras? Não, você tem que referenciar sempre que você citar. Se você citou em parágrafo diferente, você referencia de novo. Porque quem estiver lendo não vai linkar o último parágrafo de um texto com o primeiro achando que é a mesma fonte, entendeu? Então, Entendi. o ideal é que você, a cada parágrafo, coloque uma referência, pelo menos. Mesmo que seja a mesma referência do anterior. Correto? Então, gente, no dia da apresentação da disciplina, eu mostrei para vocês o guia, né, do projeto final. Eu falei para vocês que esse guia ia caminhar com vocês até o final da disciplina. E como prometido, aqui está ele de novo, novamente, né, mais uma vez. Muitas das dúvidas que vocês tiveram ao longo da escrita de vocês poderiam ter tirado aqui também no projeto final, no guia de projeto final. E assim, a partir desse momento, o que a gente quer agora? A gente já está no projeto final. Essa é a escrita definitiva, agora não é mais um planejamento, não é mais um cronograma, não é mais uma possibilidade. Agora já é o momento de concretizar o trabalho que você planejou lá no plano de trabalho, lá no pré-projeto, lembra? Então, primeira coisa, gente, todos os trabalhos, sem exceção, de qualquer tema, de qualquer eixo, de qualquer área que vocês forem escrever, todos os trabalhos devem necessariamente estar no modelo que o AVA deu para vocês, no modelo que está no guia do pré-projeto.
nenhum trabalho vai ser aceito como texto solto, como texto aleatório. Vocês precisam necessariamente pegar o documento de vocês, o trabalho de vocês que vocês estão escrevendo. Vocês precisam necessariamente colocar todos esses itens aqui, ó, capa, folha de rosto, resumo, sumário. Eu mostrei essa tabela para vocês aqui no primeiro dia de aula. Gente, tá aqui o que é exigido em verde. Tá aqui os elementos do trabalho, os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Estão destacados aqui em verde, nessa coluna aqui do quadro. Quais são os itens obrigatórios, o que é exigido, ou seja, se você não apresentar esse item, você vai perder nota. E tem aqui a coluna do optativo, quer dizer, você só vai colocar esses pontos se realmente forem necessários, se você quiser colocar, mas se você colocar, pode agregar nota no seu trabalho, mas se você não colocar, você não vai perder nota por isso. Entendido? Porém, por exemplo, capa, folha de rosto, resumo e sumário são itens obrigatórios. Ó. Então, antes de qualquer texto, tem necessariamente que ter esses elementos aqui, que são chamados de elementos pré-textuais. Isso daqui é a apresentação de vocês, é a apresentação do trabalho, é a apresentação do tema, é a apresentação da instituição em si, né, que vocês estão sendo formados. Então não deixem de apresentar esses itens. Peguem o documento de vocês, que vocês estão escrevendo o trabalho, e coloquem, formatem o documento da forma correta. Por gentileza, não deixem textos soltos, textos aleatórios, assim, tipo, você me manda uma folha, tipo aqui, ó. Vamos supor que fosse esse aqui o tema que foi pedido da última vez. Aí você manda só isso aqui solto numa folha, desse jeito. Não, você, como está se tratando de projeto final, você tem que já estar com a capa pronta, com a folha de rosto. O resumo não necessariamente, porque você ainda está construindo, mas quando chegar no final do trabalho, esse resumo obrigatoriamente tem que existir. Lembrando que no resumo você não precisa colocar referências, é um resumo que você vai fazer, então é o resumo do seu trabalho que você vai botar ali logo após a folha de rosto. E o sumário. Então esses elementos vocês já colocam desde o início, para vocês no final de tudo, depois das correções, vocês não acabarem esquecendo e perderem nota por isso. Saindo dos elementos pré-textuais, você vai para os elementos textuais, que é o seu trabalho propriamente dito. E nos elementos textuais você vai ter a apresentação, onde você vai falar um pouco do seu tema, onde você vai apresentar o tema. Você vai ter o desenvolvimento, que é aqui nesse trecho que você vai colocar tudo sobre o seu trabalho, vai colocar metodologia, vai colocar até um pouco de resultados e tudo mais. Como você fez, por que você fez, o que você alcançou, tudo está incluído em desenvolvimento. E notem que os três são itens obrigatórios no trabalho, quer dizer, o trabalho tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e precisa ter considerações finais ou conclusão. A conclusão aqui é o fechamento do trabalho, né? Aqui você vai fazer com chave de ouro, você vai escrever, de repente até comparando com os seus resultados com o resultado de algum outro trabalho, ou deixando uma possibilidade até para uma pesquisa futura, alguma coisa assim. Tudo fica a seus critérios. A escrita, no caso. E os elementos pós-textuais, o único elemento que é obrigatório é a referência. Notem que essa referência que eu estou falando aqui é a referência pós-textual, que são as referências em si, com o nome do autor, com o nome o título da publicação, ano, onde foi publicado. E não é referencial teórico, que era aquele tópico que vocês deveriam ter entregue ou que entregaram ontem. O referencial teórico é um tópico exclusivo, igual introdução, igual desenvolvimento, igual conclusão. E a referência bibliográfica é
os trabalhos em si. Caso eu queira pesquisar uma das tuas referências e queira ler, eu vou encontrar, porque tu vai deixar a referência dele bem feita no final do teu trabalho, tá? Então a gente tem aqui a capa, o que deve conter numa capa de trabalho. Isso aqui é para vocês construírem mesmo a capa de vocês. Ele ensina aqui o passo a passo, bem detalhadamente. O que tem que ter na capa? Tem que ter o nome da instituição, o nome do curso, o polo, o nome do autor, no caso é o seu nome que está escrevendo o trabalho, o título do trabalho, o subtítulo se houver, e no final da página o local e o ano que você está entregando. Ah, professor, mas esses tópicos assim escritos é difícil de entender. Então tá aqui, olha, a sua capa. É assim que ela tem que ficar. Tá aqui, ó, modelo de capa. Tá aí a sua folha A4, desenhadinha em cada caixa, a fonte que você deve usar. Olha, vocês vão desculpando a barulheira, porque eu tô, como sempre, no trecho. E hoje eu tô num local que foi cedido para eu poder usar a internet. E aí o pessoal tá passando na rua de moto e tá barulhando, tá? Enfim, seguindo aqui, olha como você vai construir sua capa. Colocando o nome da instituição, o nome do curso. Tá tudo aqui, ó. O nome da instituição, você vai colocar lá, Senai e tal, ETEC. Vocês têm esse modelo aí nos trabalhos que vocês já entregaram. Nome do curso, técnico em agronegócio, nome do polo, Polo Marabá. Nome completo de quem está escrevendo o trabalho. Se estiver fazendo só, coloque seu nome completo. Tem que estar em Arial 14, em negrito e alinhado ao centro. Alinhamento centralizado. Isso aqui é formatação, tá? Lá no Word, lá na barra de ferramentas, você vai encontrar tudo isso aqui para poder deixar o seu trabalho formatado. Logo abaixo você vai colocar o título do seu trabalho. A gente conversou sobre o título, que é o tema também, né? Às vezes é o tema ou não. Quase sempre é, mas não sei. Se tiver um subtítulo, você pode colocar logo em seguida. E logo abaixo você vai colocar o município, estado e o ano, né? Sempre usando fonte Arial 14 e alinhamento ao centro, alinhamento centralizado, tá? Daí você vai para o próximo item obrigatório, que é a folha de rosto. A folha de rosto também está aqui bem detalhada, certo? Você vai colocar o seu nome, o título, se houver você vai colocar o subtítulo. Vai colocar a nota explicativa, que é aquele textinho recuado, né, à direita. O nome do tutor, Isaac da Silva Rodrigues. O local, Marabá, e a entrega. Então tem aqui os itens escritos e logo abaixo tem o modelo de capa que vocês vão usar, olha. O modelo de folha de rosto. Desculpa. Então tá aí, como você vai fazer. Alinhamento centralizado, você vai colocar seu nome completo, vai colocar o título do projeto em Arial 14 em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. Alinhado ao centro. Se houver subtítulo você coloca, e aqui você coloca a nota explicativa, ela é recuada, tá? Ela não é centralizada, ela é alinhada à direita e é recuada. Em Arial 11. E você vai colocar exatamente esse texto aqui, só substituindo e colocando suas informações. Ó. O projeto final é apresentado como trabalho de conclusão do curso técnico em agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, da Regional de Marabá, orientado pelo tutor X, com requisito para obtenção de diploma de habilitação técnica. O texto é esse, você só vai acrescentar aqui o nome do tutor, a sua regional, e vai utilizar ele mesmo. Pode ser esse mesmo. Por que eu estou focando nesses itens aqui? Porque muita gente me mandou trabalho, me mandou pré-projeto, me mandou até referencial teórico sem usar esse modelo. E eu quero que vocês usem. Na verdade eu não quero. É obrigatório vocês usarem. Isso aqui vale nota para vocês.
Então não deixem de usar, tratem de colocar logo isso no trabalho de vocês, para vocês não perderem nota por uma coisa que ainda nem chegou no trabalho de vocês. Então é ruim, na verdade é péssimo você perder nota por capa e contracapa ou folha de rosto, sendo que você já nem recebeu a nota do seu trabalho em si, né? Então pensem nisso. Daí, Isaac, mas esses tópicos que nós estamos enviando já deveria estar nessa estrutura ou isso aí é só para o trabalho final que a gente vai apresentar, vai entregar? para quem me mandou o trabalho final ou algum tópico do trabalho final, já deveria ter. E para quem mandou o pré-projeto, lembra que lá no pré-projeto foi pedido também que fosse no modelo já exigido pelo Senar. Então, pelo sim, pelo não, coloquem logo capa e folha de rosto para vocês não ficarem nessa dúvida de manda ou não manda. Coloca logo em tudo. Tudo que vocês forem fazer, já me mandem com essa apresentação. Vou dar um conselho para vocês. Peguem o documento de vocês já estão escrevendo, né? Peguem o documento de vocês lá, do trabalho de vocês. Coloquem em capa, façam a folha de rosto, coloca lá o textinho de apresentação, bacana, a nota explicativa lá, faz tudinho certinho. O resumo, você deixa, por agora, você deixa ele um pouco parado, você não vai fazer resumo agora, porque você ainda não tem um trabalho escrito para poder fazer um resumo, né? Então, deixa lá só o espaço do resumo já, mas deixa lá escrito resumo, igual tá aqui no documento. E à medida que o AVA for pedindo um tópico para vocês, vocês vão incluindo nesse documento esse tópico e vão me mandando, entendeu? Por exemplo, o AVA pediu o referencial teórico. O referencial teórico já é um item. O referencial teórico já é um item do projeto final. Ele vai aparecer lá no projeto final de vocês. Ele, em um determinado trecho do trabalho lá, ele tem que aparecer. Então, já coloca no documento formatado como tem que ser. Mais à frente, eles vão pedir o desenvolvimento. Eu vou até olhar no calendário de vocês qual é a data do desenvolvimento, para vocês já ficarem com ela aí em mente. E aí, quando ele pedir o desenvolvimento, vocês vão incluir o desenvolvimento nesse documento para vocês não terem que fazer um novo documento toda vez, sendo que esses itens são parte do trabalho de vocês, do trabalho final, entende? A ideia é que no final da disciplina, como vocês estão entregando por parte, a ideia é que no final o trabalho esteja com todas essas partes escritas no mesmo documento e o trabalho de vocês estejam prontos, entendeu? Então, já façam isso, essa formataçãozinha aí. Tá Pois bom? é, Isaac. O meu já está feito desde o primeiro dia a capa, esses aí todos, os lugares. Agora que o que eu mandei não estava junto. E tipo assim, a avaliação do AVA, o tutor deu a nota, tudo, só que ele sugeriu que eu fizesse uma mudancinha no tema. Aí eu fiz. Aí, então, o que eu já lhe mandei já está diferente. Aí eu estou com ele todo organizado para mandar ele todinho junto, porque vai, manda e aquelas partes que vai, faz uma mudança e É isso que eu tô falando. diferente. É isso que eu tô falando. Como agora a gente já entrou no projeto final, a cada nova mudança, a cada alteração, a cada tópico que vocês forem acrescentando, usem sempre o mesmo documento. Eu estou fazendo isso. Só vão corrigindo e incluindo tópicos, incluindo pontos, mas usam sempre o mesmo documento, até para vocês mesmo não se atrapalharem e de repente se perderem aí na... Entende? Então a gente vem, gente, aqui pro próximo item, que é o resumo, que segundo aqui o texto do guia, é uma forma de você relatar, né, o seu trabalho de uma forma bem sucinta, como é a própria palavra que ele usa aqui. O que é isso? Você vai elencar ali, né, num pequeno texto, os pontos principais do seu trabalho. Os principais pontos ali, as partes mais importantes, você vai construir um pequeno texto em cima disso e vai deixar para o seu leitor ver um pouco do seu trabalho. Já no primeiro contato ele já consegue ter
uma noção do que se trata o trabalho, já vai saber que resultados você alcançou, com o que foi que você trabalhou. Então, ele já tem que ter essa noção a partir da leitura do resumo. E após o resumo, o próximo tópico, notem que da mesma forma que ele cobrou aqui, nesse quadro, capa, folha de rosto, é a mesma ordem que ele está apresentando ao longo do documento aqui, ó. Um após o outro, ponto após ponto, cada um que vai ser necessário. Então, o próximo ponto que vem já é o sumário. O sumário também tem a referência dele, tem a formatação aqui, ó, fonte 11 em negrito, título centralizado, numeração nos elementos e nas subdivisões, lista justificada, de acordo com o padrão da ABNT. Então, basta vocês seguirem o que está sendo pedido aqui no guia que vocês vão conseguir deixar o trabalho de vocês supimpa. E aí a gente vai para os elementos textuais. Os elementos textuais, gente, eles vão mudar de acordo com o tipo de trabalho que vocês estão escrevendo. Lógico, né? Você vai ter que fazer a introdução, fazer desenvolvimento e fazer conclusão, independente do tipo de trabalho que você está escrevendo. Se é marketing, se é relatório, se é artigo científico. Agora, você tem que adequar o que é a introdução, o que é desenvolvimento, o que é a conclusão do seu trabalho para ficar com a estrutura que o Senado está pedindo para vocês aqui, entende? Então, olha lá, introdução, tá aqui a formatação da introdução. Isso aqui é o que está no guia, viu, do projeto final. O guia do projeto final tem tudo, as formatações, tipo de letra, tamanho, tá tudo lá. Que desenvolvimento. Olha lá, a citação como está dentro do desenvolvimento. Essa citação que ele se refere aqui é tanto quanto você vai referenciar os textos, como você vai referenciar cada texto. Aquela coisa que eu falei, que eu expliquei para vocês sobre referência direta, sobre citação direta e indireta, tudo. Como é também sobre o referencial bibliográfico de vocês, né? Aquele pontinho lá que fala sobre os pontos da pesquisa, sobre as bases da pesquisa de vocês, que explica um pouco do trabalho na questão conceitual mesmo da pesquisa que vocês fizeram, né? E os elementos pós-textuais vem a referência, que é a enumeração das obras que vocês usaram, que vocês pesquisaram, dos artigos, dos sites, das revistas, site de instituição, tudo, plataformas de pesquisa, tudo que você usou para pesquisar, você vai colocar lá na sua referência. Então, lá na referência você vai colocar lá qual foi a obra que você usou para tirar a informação que você escreveu naquele texto, e vai fazer isso de forma detalhada. O que é fazer isso de forma detalhada? É identificar essa obra que você usou, né? Então tá aqui, ó, nas referências, no elemento pós-textual, o ponto obrigatório é a referência. Então a referência tá, ó, a referência deve enumerar as obras literárias indicadas em parte ou no todo incluídas na redação do trabalho. Quer dizer, todo e qualquer trabalho que você usou durante a sua pesquisa, que você leu e que em algum momento você utilizou a informação para escrever o seu texto, você vai referenciar ele, ou seja, você vai citar lá no texto e na referência, no final do trabalho, você vai colocar o trabalho dele e as informações completas, que é justamente a identificação da obra. Então você vai colocar o nome do autor, o título, a editora, o ano. Se for revista, colocar o nome da revista. Se for site, o endereço eletrônico do site pesquisado. Quando for site, você vai colocar data e hora de pesquisa. Então, tá tudo aqui, ó. É só você, quando não conseguir falar comigo, quando não conseguir tirar dúvida, corre pro guia de projeto final, lê ele com calma, que ele vai ter a informação que vocês precisam, tá? E aqui tem os outros tópicos, alguns que não são obrigatórios, mas que tá tudo especificado como você deve fazer.
só chamar a atenção de vocês para esses tópicos que não são obrigatórios. Tem trabalho que pode exigir um tópico desse, por exemplo, um anexo. Se o teu trabalho, por constituição, exige um anexo, então você tem que colocar. E quando você colocar, coloque de acordo com o que está escrito aqui no guia. Porque, apesar dele não ser um item obrigatório, mas quando você colocar, se não tiver na formatação correta, você pode se prejudicar. Só vou dar um exemplo. Ah, professor, eu usei um questionário para retirar algumas informações de algumas pessoas. E ao longo do teu trabalho inteiro tu falou, porque de acordo com o questionário, de acordo com o que foi respondido no questionário, porque no questionário, aí chega lá no final do teu trabalho, é óbvio que a gente vai querer ver o tal questionário. Então você vai pegar o tal questionário e apresentar ele nos anexos do trabalho. Porque a gente vai saber, ah não, realmente, está aqui o questionário, foi feito esse tipo de pergunta, foi extraído esse tipo de informação. Então, cuidado com esses pontos aí, tá? Seguindo, numeração de texto. E aí vai para os modelos de projeto final. Introdução. No caso aqui ele está falando sobre o artigo científico, como que deve ser construído. Eu acho que a maioria de vocês vai fazer relatório e plano de marketing. O meu é científico. Salvo engano. O seu é artigo científico, né? É. Então, olha só. Tá aqui para cada tipo de trabalho, por exemplo, modelo científico, tá aqui a introdução, como você deve fazer a numeração dos tópicos, isso é importante, porque essa numeração vai aparecer lá no sumário e vai servir também para a gente identificar quem é quem dentro do texto. Mesma coisa segue para o modelo de plano de negócios, tipos de formatação, tudo que deve ser utilizado. Aqui as informações que você vai ter que colocar no plano para falar, né, sobre a empresa que você está trabalhando. Lembrando que plano de negócios, o ideal é você fazer quando se tem alguma fazenda, alguma empresa, algum projeto assim bem específico para você poder fazer, porque é difícil você conseguir imaginar uma empresa e construir tudo isso em cima de uma empresa imaginária, viu? Normalmente isso não dá certo. Você vai criar muito problema e não vai conseguir se desenrolar. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve uma dupla de Moju, ao qual os pais de um dos meninos estavam com um modelo, com um projeto de implantação de um frigorífico de carne suína no município. E ele aproveitou esse projeto da família dele e construiu um plano de negócio para esse projeto da família, entendeu? Inclusive tirou um excelente no TCC e de quebra ainda aproveitou o plano de negócio que ficou pronto já para poder usar com a família dele. Então a ideia é essa. Quando a gente... Eu acho que eu nunca falei isso nessa turma, mas quando a gente cria um curso técnico em um município, a gente não, as instituições, né? Quando a gente forma técnicos para atuar em campo, o que a gente espera desses técnicos? A gente espera deles praticidade, a gente espera deles visão crítica, a gente espera deles uma capacidade de interpretação muito ativa, digamos assim. Então a função de um técnico em campo é essa, especialmente o técnico em agronegócio. A função dele no campo, na atuação, é essa.
é perceber a oportunidade, é perceber uma necessidade e já ir trabalhando em cima disso. Então, se fugir da alçada dele, ele vai passar isso para um engenheiro, vai passar para um chefe, vai passar para alguém que estiver acima dele. Mas ali, no momento, a missão dele é identificar um problema e, se ele for capaz, até resolver esse problema ali mesmo. Então, isso vocês já podem carregar com vocês já desde o TCC. Aproveita o TCC já para fazer algo que vai impactar de alguma forma para você ou para alguém ou para uma comunidade, não sei. E o modelo de relatório técnico, né, que é o nosso modelo final aqui, ó. O terceiro modelo que está disponível para vocês escreverem o relatório, ou escrever o TCC. E está aqui também, como os outros dois, ele está aqui detalhadamente, cada ponto. E tudo que deve conter para você poder... Só lembrando que no caso desse modelo do relatório técnico, apesar dele ter esses pontos aqui, ó, que ele está pedindo, você vai encaixar isso dentro lá daquele modelo que foi apresentado lá, deixando sempre especificamente, deixando para a gente entender o que é elemento pré-textual, o que é pós-textual, o que é resumo, tudo isso tem que ficar bem claro, viu, para o leitor. Então, essa ordem que ele está dando aqui não elimina a necessidade de vocês continuarem trabalhando naquele modelo lá, naquele modelo que está sendo dado desde o início. Vocês estão me entendendo, né? E claro, por fim, a apresentação do projeto final, né? Que a gente vai conversar mais adiante com outras aulas, outras apresentações. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou vocês foram tomar uma água e... Não, eu estou ouvindo, estou entendendo. Aliás, o meu eu já estou fazendo na regra aí, estou fazendo só nenhum mesmo. Agora, o que eu mandei que foi separado, e o que foi mesmo, que ficou mais na dúvida foi esse de ontem também, que eu me enrolei no tempo, surgiu um outro. Mas conseguiu escrever, né? Conseguiu entregar tudo. Consegui, passei, só que, assim, ficou na dúvida, porque não sei se era entre citação e referencial, eu mandei o referencial. Pois A é. referência do que eu... A citação, ela é aquela chamada que você faz de um autor dentro do seu texto, sabe? Sei lá, a moto é um veículo de 2 rodas e um motor. Quem disse isso? Fulano de tal, no ano tal. Isso é citação, quer dizer, você está sempre citando alguém para um conceito que você usou, entendeu? Agora o referencial teórico é aquele tópico do trabalho, que é um texto completo, que tem várias citações embutidas, inclusive, porque é necessário ter, entendeu? Essa é a diferença de citação para referencial teórico. Não, eu falei assim, o que era para mandar. Eu entendo qual é a citação, tá? As que eu mandei o referencial foi da citação mesmo, que já está lá no conteúdo. E das que tem umas que eu ainda vou tirar. Eu falei assim, que eu estava na dúvida, era qual era o que eu ia mandar ontem, qual era o que eu tinha que enviar. Se era tirar a citação separada ou se era o referencial mesmo. Era o referencial. No caso, esse referencial é igual uma revisão bibliográfica? O referencial teórico é a revisão bibliográfica. Só é com um nome diferente, mas é exatamente isso. No guia está até explicando aí também a mesma coisa. Exatamente. E na apostila também. Pois é, eu mandei assim, toda apostila que nós faz tem um modelo, né? Então, gente, pode falar. Digo assim, em todas as apostilhas que nós estudamos, essas encadernadas, elas estão tudo corretinhas lá, é daquele jeito, né? Sim. Agora a gente se perde um pouco quando vai tirar, lá que foi o caso, mas pode olhar o jeito que elas estão colocadas, não é assim? Todas essas apostilhas encadernadas, como todo livro, ele tem o referencial lá, né? Sim. Também,
Aí a Agora, forma. tem o referencial bibliográfico, que é o mesmo que Tirou o conteúdo, né? que a Joyce acabou de falar e me fugiu da mente agora. É, bibliográfico. Que é o É, teórico bibliográfico. isso. E tem a referência, que é aquilo que aparece no final de qualquer trabalho. Cada um é um, entendeu? Pois é, mas Referência é o que você usou ao longo do trabalho e você tem que enumerar os trabalhos lá, listar eles no final do trabalho. pois é, Deixa eu ver se eu acho aqui um. Eu o que eu vou. mandei foi essa. É Eu, isso aí que eu estava sem saber, porque eu tinha esquecido. pois A é, aula não tinha sido postada, eu né? acho que eu tenho aqui um. Eu tenho. Onde eu tenho? Deixa eu procurar aqui. Rapidinho. Eu tenho aqui o meu artigo do. Deixa eu ver se eu consigo. Só para mostrar para vocês. A propósito, quem quiser ir colocando o nome Já coloquei. na caixa de. Pode colocar, né? Não escreve tudo minúsculo. Tá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é cada uma coisa. Só para vocês. Mesmo que vocês tenham mandado errado no AVA, mas que vocês consertem para o projeto final, porque isso é item do projeto final. E vocês não podem pecar nisso, pelo amor de Deus. Olha lá. Estão vendo aí o documento direitinho? Tá Tá meio. aparecendo para vocês? Sim, agora tá. Certo. Isso aqui é um artiguinho que eu escrevi um dia desse. Então, ó, presta atenção. Referencial teórico é isso aqui. Eu tenho um texto explicando sobre o meu trabalho, sobre os principais pontos dos meus trabalhos. Eu tenho esse texto aqui, que tem várias citações. Cada conceito que eu utilizei, eu citei um autor e disse o ano que esse autor escreveu aquilo. Tá? Isso é referencial teórico ou referência bibliográfica. Tá? Então, é um tópico, tá aqui, ó, é o tópico 3 do trabalho, é o referencial teórico. Eu escrevi um texto, por exemplo, aqui eu fiz sobre um processo de transformação comercial de uma comunidade, então eu escrevi um referencial bibliográfico falando um pouco sobre comércio, falando um pouco sobre organização grupal, falando um pouco sobre o processo dessa comercialização, sobre os programas do governo que existem para esse ramo. Então isso é referencial bibliográfico, eu vou abordar tudo que é inerente ao assunto que eu vou trabalhar, sempre fazendo as citações. Está aqui, ó, Sandrone, Cunha, Freitas, Salgado. Cada parágrafo eu vou colocando uma citação, vou especificando por que eu utilizei aquela citação. Tá vendo? Então tá aqui, não fui eu que disse. Quem disse o que está escrito nesse parágrafo aqui foi esse rapaz aqui, ó, ou essa moça, não sei. Sandrone aqui, 2006. Então nada do que eu escrever no meu trabalho é meu. Alguém já falou aquilo ali antes. Eu não estou inventando, eu não vou estar inventando nada, não vou estar criando nada dentro do meu trabalho. Então eu tenho que citar alguém que falou aquilo antes de mim. Então vejam que a todo momento tem uma citação aqui, um autor e o ano que esse autor escreveu isso. E como eu escrevi meu referencial teórico, especifiquei tudo que eu tinha que especificar, aí sim, referencial teórico é isso, esse texto aqui, esse tópico que eu escrevi sobre o que eu estou trabalhando. As citações são os autores que eu citei, os trabalhos que eu li para construir esse texto. E a referência é outra coisa que fica aqui, ó. Tá vendo? Olha a referência aqui, ó. Então todos os trabalhos que eu li, todos os trabalhos que eu tirei, eu vou colocar aqui, colocando o autor, colocando o título do trabalho, a cidade, o ano de edição. Se for revista científica, eu vou colocar o nome da revista científica após o título, o ano de publicação, o volume, aqui tudinho, tá vendo?
Então isso aqui é referência. O que é referências? As referências são os trabalhos que você usou para pesquisar. Seus livros, seus artigos, seus sites que você usou para pesquisa. Então tudo isso você tem que colocar aqui no final para a banca saber que você leu esses trabalhos e que você usou esses trabalhos para poder construir o seu, entendeu? Então isso aqui Pois é, isso aqui é Eu tenho uma referência, dúvida também. isso aqui é referência e o tópico que eu mostrei anteriormente é o referencial bibliográfico. pois é. A dúvida que eu tava era qual era dos dois que eu tinha que mandar. Aí eu mandei foi a referência, que eu não tava mais. Pois é, mas estava bem especificado lá que era referencial teórico. Inclusive na Pois é, última aula eu falei, expliquei também que era referencial exatamente, teórico. exatamente. Professor, tem algum número de página que a gente deve mandar nesse referencial teórico? Número de página, tipo, No caso, o mínimo e o máximo no referencial teórico. normalmente o referencial teórico vai ficar aí entre 2 e 3 páginas, mas o ideal é você usar o que for necessário para conseguir sanar a explicação sobre os temas que você está trabalhando, entendeu? Aham, entendi. Se você conseguir fazer isso dentro de 2 páginas, ótimo. Se você conseguir fazer dentro de 3, também bom. Agora eu peço para vocês não fazer um referencial de uma lauda só, porque automaticamente esse referencial vai ficar Completo. incompleto, né? E também peço para vocês não fazer um referencial de 10 laudas, porque vai ficar muito cansativo para quem está lendo. Logo no referencial teórico ele vai parar, assim, não, tá bom, já chega, não vou conseguir. Então seja sucinto, seja objetivo e seja preciso nas suas palavras, mas ao mesmo tempo aborde o que precisa ser abordado. Entendi. Correto? Mais alguma dúvida? Como eu ia mostrando para vocês aqui, se o guia de projeto não for suficiente para vocês entenderem o que vocês querem, precisam entender, vocês ainda têm a apostila de vocês. Lá no tema 2, no tópico 2, ele fala sobre o projeto final, sobre como você deve escrever, o que deve conter, inclusive ele tem aqui bem especificado o eixo temático e o tipo de trabalho linkado diretamente, qual que é a melhor opção de você falar sobre cada eixo temático. Então, se o seu trabalho é em cima da produção agropecuária, o ideal é que você faça um relatório técnico. Se é assistência técnica e gerencial, escreva um artigo científico. Se é marketing e comercialização, então faça um plano de negócios. Então, No meu caso, essa é a sugestão que ele está dando para você conseguir desenvolver bem o seu trabalho, entende? Pode falar. o meu é comercialização e marketing, só que eu estou fazendo um artigo científico. Pois é. Tem algum problema? Você pode fazer desde que tenha coerência, né? O que você está fazendo. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas é como está bem especificado aqui na apostila. Aí eu não sei, mas acho que tu escrevendo um artigo científico dentro de marketing e comercialização, tu vai ter problema quando tu chegar em metodologia, quando tu precisar explicar alguns métodos, algumas coisas aí, material e métodos lá do artigo, eu acho que tu vai ter um pouco de dificuldade para poder explicar isso aí. Mas dá de fazer. Professor, só assim uma dúvida aqui para o desenvolvimento. Tipo assim, se eu vou falar da assistência técnica, por exemplo, do quarto passo, a formação complementar. Aí eu vou explicar, tipo assim, o que é ela, quando surgiu, esses pontos assim. Se você vai utilizar dela, é bom você explicar, né? Mesmo que seja Pois é, de forma sucinta. mas que seja mais ou menos assim, né? Desse jeito Você não assim. precisa se prolongar muito, nem detalhar demais, mas você pode escrever em 2, 3 parágrafos o que é o quarto passo da assistência técnica, entendeu? E os outros só no resumo. Os outros como assim?
Só na introdução, porque assim, a assistência técnica é os 5 passos, né? Sim. Aí os outros passos, tipo Tudo no diagnóstico, desenvolvimento. Você vai explicar tudo na tua todo metodologia. no desenvolvimento, né? Isso vai para tua metodologia. Certo. Já que tu estás trabalhando assistência técnica, vai tudo isso para tua metodologia, entendeu? Mas que a minha específica é o 4º passo, que é a formação complementar. Tu vais trabalhar só no 4º passo. Assim, porque é a elaboração de planilha, no caso, a minha é. Uhum, entendi. Aí ele Mas tem. aí de qualquer forma tu tens que falar sobre os outros passos na tua apresentação, né? Pois é, eu só quero entender assim, se os outros eu coloco na introdução ou é no desenvolvimento mesmo? É Tem no que citar os outros desenvolvimento, é passos. no desenvolvimento. Ah, tá. Desenvolvimento Você mesmo. vai explicar eles no desenvolvimento de forma bem resumida e depois você vai dizer lá, mas a gente vai trabalhar especificamente no passo tal, assim, assim, por isso tal, e aí vai discorrendo. E Pois é é, no desenvolvimento que você vai fazer isso, tá? isso. Era só para tirar Na dúvida, tá? introdução, tu só vai fazer um chamado, assim, dizer que o trabalho vai se basear em cima do 4º passo da assistência técnica, que é o passo da formação complementar, X, assim, assim. Geralmente isso tu vai fazer lá, vai deixar isso escrito lá no último parágrafo da introdução. Certo. E aí, Obrigada. gente, a apostila consegue aqui dando mais detalhes sobre cada tipo de trabalho. E vai falar de novo sobre o que é cada passo, capa, contra capa, elemento por elemento, folha de rosto, palavras-chave para quem for fazer artigo científico, elementos textuais, cada um, introdução, o que deve conter na introdução, o que deve conter no desenvolvimento, o que são citações, como fazer essas citações, para reforçar inclusive uma aula que a gente já teve especificamente só sobre isso, né? Não, assim, não tenho dúvida, não. Minha Então, dúvida era só qual mandar. é. Então, Eu gente, esqueci. vocês querem perguntar mais alguma coisa? Mais alguém tem mais dúvidas? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita esse momento que a gente está encerrando nossa aula. Eu já tenho que entrar na outra turma já já. Demora a Então, postar, não, viu, professor? hã? Não demorar a postar a aula, que Não, vou a demorar gente não. olha lá e confere. Aquela outra última não foi postada ainda, não, né? Não, ainda não foi não. Todo mundo colocou os nomes aqui, quem participou. Isso, sim. Coloquei também. Professor, é o Adenio que está falando. Eu Certo. enviei para o senhor o esboço lá do projeto, aí eu não sei se o senhor conseguiu dar uma olhadinha para Mandaste no depois. e-mail, né? Isso, eu te mandei Eu no e-mail. baixei, mas eu não li ainda o teu trabalho, eu li outros. Ainda não Não, cheguei no tranquilo. teu. Quando você puder dar um feedback para mim lá, eu Essa agradeço. semana, até a nossa próxima aula, tu já vai ter recebido alguma coisa sobre. Não, Tá bom? tranquilo, que é importante. Tranquilo, então. Eu agradeço. Tranquilo. Então, tá tudo bem, gente? Podemos encerrar por hoje. Sim. Obrigado, uma boa noite Boa noite. e até mais. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.